falar um pouco da biologia e ecologia de Aedes e como podemos proteger desses mosquitos, e algumas medidas atuais de prevenção, de controle e algumas medidas que se pode venir mais adiante a ser usada, não? Esses vocês conhecem muito bem, não? Temos vários vetores de importância médica, não? Pero vamos falar solamente dessa família de los artrópodos, não? Da família Culicidae. Temos outros vetores, não? Que são importantes na transmissão de chagas, de leishmaniasis, pero nós vamos, ou de malária, como os anófilis, de filária, como Culex, pero vamos falar solamente desses dois vetores, Aedes aegypti e Aedes albopictus, sim? Falamos muito, e não vou pôr mais atenção a isso, de crescimento dessas arboviroses. Temos muitos problemas, está relacionado a concentração das pessoas, da população, fatores de meio ambiente, fatores relacionados à competência desses vetores e fatores relacionados aos vírus que estão involucrados na transmissão, não? E outra coisa que é muito importante é o calentamento global, não? Vou pôr essa película cá para vocês mirar. Estamos em ano de 1880. Essa é uma película da NASA, como está o calentamento global de nosso planeta. Mira, quanto mais azul, mais frio e melhor a temperatura. Quanto mais roxo e amarillo, mais caliente. Estamos no ano de 1900, 1920, 1930. Não? Está calentando, mais caliente acá, mais caliente. Estamos em 1960, estamos eliminando a Aedes aegypti acá de algumas partes da América, anos 80, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2014, mira como está o câmbio climático das temperaturas. Eu sempre pongo esta, porque me gusta de chamar a atenção, você já havia escutado um pouco, aí estava mirando acá, quando o Dr. Kleber estava falando desse caso de Bolívia, não? Porque muitos programas de saúde, não? Está sempre trabalhando com informações dos anos 30, 40, 50, quando a temperatura e o ambiente era muito diferente do ambiente e da temperatura que temos hoje. E muitas vezes, o que está sucedendo, a gente de entomologia ou de vetores não vai buscar os vetores nessas áreas, porque hablas para nós outros, em essa área nunca houve Aedes, não há condições. Mas com isso, vocês tens a informação da importância de mirar os sítios, diferentes sítios, porque esses câmbios climáticos têm afetado muito a distribuição das enfermidades. Principalmente hoje temos áreas de Bolívia que era muito fria, ou alta, com grande altitude, e não havia transmissão de malária, e temos reportes de transmissão de malária, não? Então, há várias publicações do impacto de câmbio climático na emergência desses arboviroses e os efeitos do clima, da temperatura, dos câmbios na transmissão dessas enfermidades. Pero nós outros aí em Brasil somos muito criativos, não? E antes da NASA fazer todos esses estudos, nós outros já em Copacabana já pensamos a mirar os câmbios climáticos, não? Mira, essas como hicimos aí em Brasil, não? Cambiamos rapidamente com os anos as roupas das pessoas e assim estamos fazendo já desenvolvendo a teoria de câmbio climático em Brasil mais temprano do que a NASA, sim? Vamos agora falar um pouco desses vetores, não? Aedes aegypti, não? É um mosquito que vino da África, não? O significado de seu nome, Aedes, de grego, significa desagradável ou odioso, não? Aegypti, de latim, significa que vino de rito, não? E esse é um vetor, um mosquito, que tem hábito diurno, que pica tem sua atividade durante o dia, não? E está presente em grande parte do mundo, como pode mirar acá, por essa, não? E os criadeiros artificiais com água parada e limpa são os preferíveis. Há umas características para identificar esse mosquito, não? Que tem duas raízes bem claritas acá em centro de seu tórax. Acá está sua cabeça, seu tórax, e acá seu abdômen, e seu tórax, onde estão suas patas, não? Tudo isso. E há umas raízes também brancas, como meia luna, não? Que está acá, chamamos de lira, dos lados. Isso é importante para ser a identificação de Aedes aegypti e separar Aedes aegypti de Aedes albopictus.
Outra coisa, muitas vezes você mata um Aedes aegypti com a mão e não se pode mirar essas características assim para hablar. Pero essa parte acá, que chamamos clípio, não? Que é uma parte de los mosquitos, sempre em Aedes aegypti há umas escamas de color branca que está presente, e isso permite separar a Aedes aegypti também de Aedes albopictus, sim? O outro é a Aedes albopictus, não? Vamos falar, sua origem vindo do sudeste de Ásia, é conhecido aí nessa área como tigre asiático. O significado de seu nome é Aedes é o mesmo, não? Desagradável ou odioso, e albopictus de latim é pintado de branco, é como esse tigre da Ásia, é um tigre que está todo pintado com raítas de color negra, não? Esse com raítas brancas, não? Mas encontrado em áreas rurais e boscosas, não está muito acerca das vivendas como a Aedes aegypti, não, está presente em grande parte do globo, do planeta, e também tem o seu hábito diurno. Ele gosta de ter suas atividades de alimentação, de pôr seus ovos durante o dia. Não? Para fazer a separação desse mosquito de Aedes aegypti, acá em seu tórax, mira, há somente uma linha de color plateada, não branca, não há acá como a média luna, como lira em Aedes aegypti, e seu clípio não há escama, é sem escama, sim? Essa é uma forma muito sencilla de você mirar esses mosquitos e falar, é Aedes aegypti ou é Aedes albopictus que está presente em sua área, sim? Outra coisa que é importante, esses mosquitos têm sexo, não? Os machos se pode separar das hembras. Uma das suas características mais sencillas para você mirar é por suas antenas. Os machos têm as antenas com mais pelos e as hembras têm suas antenas são mais sencillas, menos pelos. Então, essa é uma forma muito sencilla de separar os machos para vocês. Não vou falar muitas outras características para separar os machos das hembras, sim? Então, só como reforço, esses Aedes aegypti, mira com suas lira, com suas raítas, não? Essa é uma hembra, não? Aedes aegypti, e acá está Aedes albopictus, a diferença entre a Aedes albopictus é um pouco mais, de color mais negra do que a Aedes aegypti, não? Então, isso para mirar a diferença entre as duas espécies. Quais são... Outra coisa que é importante, você também, de outros vectores, é conhecer as características. Podemos, por as características de seus huevos, como por seus huevos, das características de suas larvas, de suas pupas, de seus adultos, separar os gêneros desses vectores, se é Anopheles, se é Aedes ou se é Culex, não? Que são diferentes. Os ovezinhos de Aedes são postos separados, mas queda flotando na água. Aedes são também separados, mas a maioria na parede, estou falando da maioria, e de Culex são mais contidos. As larvas de Anopheles queda horizontal na superfície, de Aedes mais perpendicular e de Culex. Há diferença nas trompetas das pulpas e a forma de quedar na superfície. Anopheles queda mais vertical na superfície e a Aedes e Culex mais horizontal na superfície das paredes. Assim se pode separar esses três gêneros que são importantes na transmissão de algumas enfermidades. Qual é o ciclo biológico desses de Aedes, não? Estamos pondo esse ciclo, chamamos essa parte toda cá que está com color azul, chamamos de parte aquática de sua vida, não? Temos os huevos que são postos aí na água, temos as larvas, não? Depois de larvas temos as pulpas e depois temos os adultos, não? É importante vocês observar que esse ciclo, nós temos essas três partes que são importantes e acá os adultos que são na parte terrestre. Por isso, queremos chamar a atenção de vocês. É muito mais sencillo fazer o controle desse vector em la parte de seu ciclo aquático, porque se eu tenho acá, em esse salão, um ou dois criadeiros e abro para vocês, elimine em esse salão 2 ou 3 criadeiros que há de esse mosquito, você vai agarrar rapidamente os 2 criadeiros e vai eliminar a água e vai morrer, porque sem água não sobrevive, não? Então, mas se eu hago o mesmo com
esses mosquitos adultos e libero acá, em esse salão, 10 mosquitos adultos e hablo para vocês, agarra os 10 mosquitos agora. Você vai quedar aí um bom tempo para eliminar esse mosquito, porque é muito mais difícil fazer seu controle em essa etapa de sua vida de adulto do que em essa etapa de seu ciclo aquático, onde está mais sencillo agarrar e eliminar. Não? Então, por isso, estamos sempre falando da necessidade de eliminação dos criadeiros, da eliminação desses mosquitos em essa etapa de sua vida, porque é muito mais sencillo e muito melhor e temos muito mais eficácia nos programas de controle do que fazer simplesmente aplicações de inseticida espacial, ultra baixo volume, que a gente muitas vezes lhe gusta, porque pensa que o serviço de saúde está trabalhando. Mas quando está sendo controle dessa etapa de sua vida, o serviço de saúde não ha hecho bem. Lá toda a parte que devia ser antes de prevenção está sendo solamente intervenção para arreglar as coisas que não saiu bem. Está bem? Então, como é o comportamento desse mosquito? Não? Esses mosquitos, não, para pôr seus ovos, para fazer a seleção de seus criadeiros, há fatores que esses mosquitos buscam para fazer a seleção dos criadeiros, como umidade, velocidade de vento, fatores visual, se é a cor dos criadeiros, a temperatura, os fatores tácteis, olfativos, como está, e fatores químicos que está presente na água, como se há atraentes, semioquímicos ou estimuladores de oviposição. Todos esses são fatores que vai quedar mais preferível que a Aedes vá pôr seus ovos em esse criadeiro e não em outro dentro de uma habitação de uma pessoa. Sim? Então, esse comportamento de oviposição é muito importante na manutenção desse vector em seu hogar, em seu meio ambiente. Por isso, eu vou chamar um pouco de atenção para esse ponto. Não? Então, esse o comportamento de oviposição se relaciona com o mantenimento dos mosquitos em entorno. Então, esse é um ponto clave. Não? Então, a Aedes, chamamos que hace a sua oviposição em salto, a deposição de ovos do mesmo lote em vários criadeiros quando disponíveis. Chamamos aí em inglês de skip oviposition, não? Porque não é como as gallinas ou os pollitos que põem todos os ovos em la mesma canastra. A Aedes põe um pouquinho de ovos acá, vuela, põe mais um pouquinho de ovos acá, esse criadeiro, e vai desplaçando seus ovos. Por isso, é uma dificuldade a fazer seu controle por sua característica, por sua forma de fazer o desplaçamento dos seus ovos em sua área de onde está presente. Sim? Esse comportamento de oviposição em saltos, que estamos chamando não em salto, é relevante na dispersão das hembras do vector e deve ser considerado nas estratégias de controle de Aedes aegypti. Não? Então, esse é um estudo que fizemos na Universidade de onde estou, em Minas Gerais, não? Para você compreender como é um pouco disso. Não? Porque você escuta muito que a Aedes põe os ovos solamente na parede dos criadeiros. Acá está a percentagem de ovos, não? E acá, números de criadeiros. Havíamos postos allá em laboratório e um salão muito grande, assim, que está coberto com tela para não sair as hembras, não? E liberamos hembras e havíamos posto para essa hembra um criadeiro para pôr ovos, 2 criadeiros em outra jaula, 4 criadeiros para pôr ovos, 8 criadeiros para pôr ovos e hasta 16 criadeiros para uma hembra pôr ovos. Que essa hembra está fazendo quando está buscando os criadeiros? Quando temos solamente um criadeiro para pôr ovos, não? 20% das hembras está ponendo ovos diretamente na superfície da água e 80% das hembras está ponendo seus ovos na parede dos criadeiros. Quando temos muitos criadeiros disponíveis em uma área, por exemplo, vamos fazer essa correlação, mira, seu comportamento ha cambiado, não? 52% das hembras está ponendo seus ovos diretamente na superfície da água e 48% solamente na parede de los criadeiros, não? Então, isso põe para nós outros uma pergunta: qual é o melhor momento de uma campanha para controle de criadeiros? Na temporada de lluvia ou quando há escassez de lluvia, na sequia, não? Porque a hembra é muito inteligente, não? Se tenho disponibilidade de criadeiro, tenho todas as condições
para que vou pôr mis ovos em la parede hasta que chega a água em nível de ovos? Os ovos vai quedar, que chamamos de apaus, que pode quedar vários dias, não, para depois sair as larvas, não? Se tenho todas as condições, vou pôr, a hembra está pondo diretamente na superfície da água, porque aí vai sair mais rápido e vamos ter esse ciclo mais rápido. Por isso, nas épocas de lluvia, onde as condições são melhores, as populações de Aedes crescem muito e temos uma população muito grande, aí temos as epidemias, temos maior transmissão das enfermidades. Sim? Então, chamando mais um pouco de vista, esses são dados de um estudo que fizemos aí em Brasil. Mira, época de lluvia, de sequia, temos mais população de mosquito e temos mais casos de transmissão de dengue. Então, esse comportamento está afetando a transmissão das enfermidades. Então, nessa época da lluvia, os mosquitos estão cantando e bailando, porque é o melhor tempo para os mosquitos. Então, é como a película de Fred Astaire, está bailando e cantando, não? Então, os fatores meteorológicos atuam, não, de várias formas em los mosquitos. A temperatura diária determina as taxas de desenvolvimento e sobrevivência de los mosquitos. O rango de temperatura regula as taxas de desenvolvimento. A lluvia proporciona água para os estadios imaduros. Acá está o erro. Temperatura afeta o comportamento de ingestão de sangue. Temperatura modula o período de incubação extrínseco no de vírus dentro de mosquito. E a umidade afeta a taxa de sobrevivência desses mosquitos. Não? Então, esses são fatores que a temperatura, todos esses fatores e umidade está atuando, os meteorológicos. Então, como é a alimentação dos mosquitos? Não? Como os mosquitos fazem sua alimentação? Não? Nós outros machos, não? Estamos assim, não? Tomando em néctar nossa solução de açúcar. Os machos lhes gostam de solução açucarada. E as hembras estão em seu bar, está tomando a sangue, e aí em seu bar tomando seu sangue. Então é assim a vida dos mosquitos. Os machos aí com seus juguitos com açúcar e as hembras buscando a sangue, não? Então essa é sua vida, não? Então os machos, não, todos os machos e as hembras necessitam de solução açucarada durante sua vida, não? Pero os machos lhe gostam mais da sacarosa e as hembras lhe gostam mais da glucosa. As hembras querem glucosa porque querem energia mais rápido para voar, para buscar a sangue, para tudo que necessita, sim? Então, o pareamento desses vectores, não, como é? As hembras, o pareamento com o macho se pode ocorrer depois da emergência. Saindo de criadeiro, a hembra está disponível para ser a cópula, seu apareamento com esse macho, não? Pero os machos só podem fazer o apareamento com as hembras quando saem de seu criadeiro depois de 24 horas de sua emergência, porque seu aparato sexual, que está ao final de seu abdômen, não está em la posição correta para ser a cópula com a hembra. Necessita desse tempo de 24 horas para ter uma rotação de seu aparato para quedar em la posição correta para copular com a hembra. Por isso, muitas vezes, os machos saem primeiro, desenvolvem primeiro e sua eclosão sai primeiro de los criadeiros para depois de um dia ou 2 dias, depois começa a sair mais hembras para ter sua cópula, não, seu apareamento. Como é a preferência desses hospedeiros de los culicídios por la sangre, para tomar la sangre, não? Então, há mosquitos que lhe gostam, como a Aedes, muito da sangue humana, lhe gostam, são antropofílicos, lhe gostam tomar. E outros são mais zoofílicos, como esse, está tomando a sangue desse animal, desse e desse. Não? Então, há diferença esse comportamento. É muito importante, por isso uma espécie é muito mais competente na transmissão de uma arbovirose do que outra, por sua preferência da tomada da sangue de seu hospedeiro. E como ocorre a localização do hospedeiro para a tomada da sangue? Não, os mosquitos não fazem muitos cálculos, vamos para a direita, esquerda, não há muitas estratégias. Qual é a sua estratégia para buscar a sangue de uma pessoa ou de outra? Por que haces isto, não? Então,
Mosquito também não tem seu nariz, não? Onde está o nariz dos mosquitos para ter a percepção desses olores para buscar a sangue de uma pessoa? A percepção está em suas antenas. Os órgãos de percepção estão em sua antena e de acordo com esses órgãos que vai fazer o direcionamento desses mosquitos para a tomada da sangue. Então, como é a localização de um hospedeiro? O mosquito está volando, não? Está buscando uma pessoa, não? Então, a pessoa está cá e como vai buscar essa pessoa para tomar seu sangue? Então, há fatores a larga distância, uma distância mais larga, os fatores que atuam para que esse mosquito chegue a essa pessoa são os voláteis que essa pessoa está liberando, como CO2, ácido lático e outras substâncias que nós liberamos por lapeu, não? Nós liberamos em lapeu mais de 100 diferentes tipos de substâncias. E esses mosquitos que está aí, vai ter a percepção quando chega e sua percepção, esses olores vai chegar mais cercano dessa pessoa para tomar seu sangue. Depois que está cerca dessa pessoa, temos outros efeitos a curta distância para que esse mosquito haga a tomada da sangue. A curta distância, o calor da pele dessa pessoa, a umidade e os olores dessa pessoa vai fazer que esse mosquito haga a tomada da sangue e a ser ou a transmissão de uma enfermidade ou quedar com seu sangue para fazer seu ciclo. Sim? Então, como é a hematofarria desses mosquitos, não? Como toma a sangue, não? Então, há volume diferente de sangue de acordo com o gênero dos mosquitos. Culex são mosquitos maiores, normalmente a tomada de sangue está em 10,2 milímetros cúbicos de sangue e a Aedes está entre 1,5 e 4,12 milímetros cúbicos de sangue por hembra, não? Então, esse é o volume de sangue que esses mosquitos fazem de ingestão, não? Então, uma coisa que é muito importante na limitação dos mosquitos e na transmissão da arbovirose é o que chamamos de alimentação múltipla, não? A alimentação múltipla em um ciclo gonotrófico. O ciclo gonotrófico dos mosquitos é o período que vai desde a tomada de sangue até a oviposição, não? Não pode aumentar o risco de transmissão de enfermidades, aumentar a frequência de contato com o hóspede, não? Há dois tipos de alimentação múltipla, não? A alimentação complementar, devido que a hembra não tem muita energia, não há muita reserva nutricional, ou alimentação interrompida, devido principalmente à defesa do hóspede, né? Por isso, em Aedes é muito comum ter uma hembra com 3 ou 4 comidas diferentes, uma hembra que é alimentada de 3 ou 4 pessoas diferentes. Esta hembra cá está com uma sangue bem roxa, tomada recentemente, com ovos. Então, essa característica, por isso, a Aedes transmite muito mais casos, porque uma só hembra pode picar e transmitir os vírus para 3 ou 4 pessoas. Você está durante o dia acá, faz um movimento com sua perna, essa Aedes sai de sua perna, vai para ela e toma seu sangue. Faz um movimento, todavia não está lleno, está com hambre, aí busca e outro lá sangue. Por isso temos muitos casos em uma área assim rapidamente, porque essa característica desse vector faz que a transmissão seja muito mais forte. Outra coisa que é importante em Aedes é como é sua dispersão. E nos mosquitos podemos falar de dois tipos de dispersão, a passiva e a ativa. A ativa volando e passiva nós outros que vamos levar esses mosquitos para a área. Não? Então, por que os mosquitos se dispersam? Se pode dispersar por la busca, a procura de sangue ou criadeiros, não? Ou qual a importância da dispersão dos mosquitos e na transmissão das enfermidades? Não? A disseminação dos arbovírus, invasão e recolonização de locais livres de infestação é uma característica importante da dispersão desses mosquitos. Não? Então, esse é um estudo que feito acá em Porto Rico, não? Hecho a alimentação de hembras com rubídio, não? Que é e ha posto essa trampa de huevos e ha liberado as hembras acá e ha mirado que hasta 800 metros de distância ha encontrado huevos das hembras que havia sido liberada em esse ponto. Então,
Acá em Porto Rico, é encontrado uma dispersão das hembras hasta 800 metros de distância desse ponto de liberação. Nós outros teremos aí, por exemplo, em Brasil, o estúdio hecho mais recente, com essa trampa de adultos, não? Onde encontramos que em uma favela de Rio de Janeiro, que uma distância promédio de los mosquitos que foram dispersaram de seu ponto de liberação de quase 300 metros e chegou a uma distância máxima de quase 700 metros de seu ponto de liberação. Isso é importante em sua capacidade de dispersão para levar o vírus ou seus huevos para diferentes partes de sua cidade. Não? E outra coisa que é muito importante é a passiva. Não? Temos acá as rutas de los navios. Mira, há diferentes navios saindo para diferentes partes do planeta. Dentro de uma cidade de Los Altos está desplazando e também por avião temos muitas rutas saindo de diferentes países para outras partes. E assim temos a possibilidade também de dispersão desses mosquitos para outras áreas e assim temos risco de infestação em áreas que não havia a presença dos mosquitos. Ou estamos cambiando, hablas muito bem, Dr. Sr. Martín, estamos cambiando mascotas, não? Eu me gusta da mascota de outra cidade, eu me gusta de uma mascota de outro país, estamos cambiando as mascotas, não? E uma coisa que é importante na transmissão da enfermidade é a infecção. Os mosquitos, depois de gestão da sangue com o vírus, há que ter todo um processo de gestão da sangue. Para quedar como vector, esse vírus há que passar por as barreiras de seu estômago, não? Fazer uma multiplicação dentro da hemocele de mosquito e há uma septicemia, uma infecção generalizada de todo o mosquito vai ter presença de vírus, pero o vírus há que chegar a essa sua glândula salivar para que haga a transmissão, não? Então, como é a transmissão dessas enfermidades? Não? Temos a transmissão horizontal, que é o mosquito que não está infectado alimenta de uma pessoa enferma. Esse mosquito, depois de um período de incubação extrínseco, queda infectado, alimenta de uma outra pessoa que não é sana e vamos ter essa pessoa na hora enferma e assim temos o ciclo horizontal de transmissão das enfermidades. Não? Então, uma pergunta que a gente muitas vezes pergunta: é possível que a Aedes aegypti haga a transmissão de los 3 tipos de vírus que está circulando agora, por exemplo, dengue, chikungunya e zika? Não? Há um estudo que foi feito recentemente, onde fizeram a infecção de Aedes aegypti e miraram que 92% dos mosquitos foram infectados com os 3 tipos de vírus. Então, depois de 14 e 21 dias de exposição desses mosquitos alimentados. Então, uma hembra pode estar com os 3 tipos de vírus e transmitir os 3 tipos de vírus ao mesmo tempo para uma pessoa, se há a ingestão de sangue de uma pessoa. Então, esses mosquitos, Aedes aegypti e Aedes albopictus, pode transmitir, nós conhecemos que pode transmitir os 4 serotipos de dengue, não? Chikungunya, pode transmitir zika, só febre amarela, que somente temos conhecimento de transmissão por Aedes aegypti, porque Aedes albopictus é de origem de Ásia, e em Ásia não há transmissão de febre amarela. Não? Mas temos vários outros tipos de vírus, não? Que há visto em laboratório que há capacidade de quedar infectado, é possível de infectar a Aedes aegypti e a Aedes albopictus, e assim temos outros arbovírus que se pode, principalmente a casta maiaro, que se habla muito, que se pode chegar em las pessoas. Outro tipo de transmissão do vírus é que chamamos a transmissão vertical, não? Ou há 2 tipos de transmissão. Uma que chamamos transovariana, durante a oviposição de seus huevos, depois de seu pareamento da hembra com o macho, essa hembra está infectada com vírus, então vai produzir huevos já infectados. E outro que chamamos esbenéria, quando esse huevo sai e nasce, pode sair depois de que a desenrolhado hasta adulto, pode sair um macho ou uma hembra. Se sai um macho infectado, esse macho vai estar com seus espermatozoides também infectados. E quando há seu pareamento com a hembra, pode pôr seus espermatozoides infectados dentro da hembra e durante a fecundação vamos ter
aí vai sair já ovos dessa hembra também infectados com o vírus. Então, esse é que chamamos como uma transmissão venérea de sexual em los mosquitos também. Sim? E como é um pouco de controle de vectores? Nós estamos falando para você que é uma prática onde se busca a redução e supressão da população desses vectores e podemos ter principalmente métodos que são usados principalmente em redução das larvas, não, de los mosquitos, para a redução das larvas. Então, podemos ter desde serviço de limpeza, manipulação, tratamento com inseticida, campanhas sociais, gestão ambiental e uso até mesmo de legislação, como multas e sanções, para que tenham um controle das larvas, dos estadios imaduros. Além o controle de criadeiros é muito importante, principalmente vocês que são da área de saúde, que está cá, principalmente na unidade de saúde, não? Há que trabalhar de forma participativa para identificar a presença de criadeiros de Aedes aegypti para lograr um controle sustentável. Então, há criadeiros que são elimináveis e criadeiros que são permanentes. Em uma sua área, devemos buscar quais são as medidas mais adequadas para cada tipo de criadeiro que há em seu hogar, em sua habitação, ou tapar um barril, ou eliminar, ou ter cuidado com o floreiro, o que seja, para evitar a proliferação desse vector. Esse é um exemplo que trago aqui para vocês de unidade de saúde. Esse é um país aí em América do Sul. Não? Essa unidade de saúde de Santa Rosa, quando chegamos allá, em essa unidade de saúde, havia esse recipiente acá, estava fora, estava lleno de lava. Esse também estava allá fora, estava lleno de lava. E esse é um hospital japonês allá também, não? Que estava com presença de larvas e de Aedes. Então, dentro das próprias unidades de saúde, estamos encontrando a presença desses vectores. Então, é importante vocês chamar a atenção de serviço de limpeza de hospital, serviço de limpeza da unidade de saúde, da gente que trabalha em essa unidade de saúde, para ter os cuidados com os criadeiros e evitar a presença de los criadeiros em sua unidade. Para os adultos, temos vários métodos de controle, desde a aplicação residual, proteção personal, ou residual ou espacial, e há métodos novos que está desenvolvendo, mas todavia não é recomendável seu uso em los programas de controle, está mais em nível de avaliação ou teste piloto, não? A aplicação especial muitas vezes é o método mais visível de um programa de controle. Muitas vezes a gente mais lhe gosta dessa atividade porque está mirando e pensa que está trabalhando, mas esse é um conceito errôneo. Outra coisa que é importante é proteção personal, né? Hoje estamos falando dos mosquiteiros, telar as ventanas ou mosquiteiros para dormir. Essas unidades de saúde aí em Belo Horizonte ha posto essas telas em suas ventanas para evitar a entrada dos mosquitos. E há diferentes tipos de proteção personal, não? Repelentes, não? A Edit, Picaridin, R3535, não? E esses repelentes também que se pode pôr na pele, que pode queimar, ou elétricos, diferentes. Mas esses são, que chamamos acá, não, esses tipos de ação são boas para proteção personal. Nós outros que trabalhamos em saúde pública queremos uma proteção mais de comunidade, não? Então, devemos pensar em atividades de controle que tenha uma abrangência maior, que tenhamos... Mas hoje, com Zika, é muito importante pensar também em la proteção personal, principalmente delas embaraçadas, delas pessoas, não? Em esse caso. Estamos buscando métodos alternativos, não? Muitas vezes estamos assim, a gente está assim, você chega em sua casa, sua mulher está assim, que pergunta, o que está sendo? Estou matando os mosquitos. Ah, está bem, então. Pero não necessitamos disso, não? Há que buscar novos métodos, novas alternativas que são mais viáveis, não? Então, muitas vezes estamos assim, estamos perdendo a batalha, não?
Estamos fazendo o que hacíamos em passado, todas as medidas de controle, pero temos as enfermidades, dengue hemorrágico, temos todo esse problema, não? E hoje estamos muito trabalhando e pensando em futuro, não? Em futuro sempre estamos pensando com a tecnologia, com os iPhone, com os teléfonos, com todo. O que queremos, matar os mosquitos com o iPhone, não? Vamos enviar uma mensagem para um mosquito e está bem, não? Cali, não? Pero todavia não temos essa tecnologia, não? Então, estamos sempre com essa dúvida, de onde vamos, como está o futuro, e esse futuro está seco, está lejos, como está, não? Pero eu hablo sempre que as tecnologias eficientes há que evaluar, pero não temos uma só medida, uma varinha mágica, tampouco um balaço solo que pode resolver todos os problemas para o controle de vetores. Controle de vetores é um conjunto de ações, não há hoje uma só medida que podemos pôr em um programa de controle e falar que com essa medida, hago solamente essa medida, vou resolver todos os problemas. Necessitamos de um conjunto de ações. Por isso, os textos são importantes também, porque são partes de um programa de controle, sua atividade. Sim? Então, é muito importante ter em conta isso. Não temos uma só medida para fazer todo o controle. Então, temos várias hoje técnicas que está desenvolvendo, mas todavia não se recomenda, não estamos recomendando, só ponendo para vocês como exemplo, não? Temos o uso de liberação de insetos portadores de genes dominantes, não? Esses mosquitos normalmente têm em presença de tetraciclina está vivo, e depois, na ausência de tetraciclina, normalmente se morre elas lá, aí um marcador para esses mosquitos. E esses mosquitos, muitas vezes, os que são, depois do pareamento há que liberar os machos, não? Esses machos que têm, há que fazer a separação de machos, há muito trabalho para fazer essa técnica, há que liberar milhões de machos, não? Então esse é um problema. E depois que os machos pareiam com as hembras, os hijos vai ter problema e não vai sobreviver, não? Então há uns que, como esse cara, por exemplo, que são os transgênicos, os hijos desses machos, não voam por afetar sua musculatura lá. Esses são mosquitos normais, que estão volando, não há problema, não são transgênicos, não. Esses são os hijos de los machos transgênicos, não voam porque afeta sua musculatura lá, então por isso não vai fazer a cópula, então é uma outra medida que está sendo também, está evoluindo como para controle, sim? Hoje também estamos evoluindo muito essa medida para controle, que é o uso de essa bactéria Wolbachia para controle de Aedes, não? Então, se uma hembra que está com Wolbachia se pareia com o macho que não tem Wolbachia, seus hijos vai sair com Wolbachia. Hembras com Wolbachia, macho com Wolbachia pareados, saem seus hijos com Wolbachia. E hembras sem Wolbachia, que se pareia com o macho com Wolbachia, não vai ter sua prole, sua descendência. Então, há vários estudos que estão sendo hoje para avaliar essa ferramenta também como para controle. Hoje também temos como evaluando também para controle essa técnica de inseto estéril por irradiação, não? Há que fazer a criação em massa, separação dos sexos também, irradiação dos mosquitos machos, acondicionamento, transporte e liberação. Os machos depois de pareamento com as hembras, as hembras não produzem ovos viáveis. Não? Então, há essas técnicas, há suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens, muitas vezes, está com o impacto negativo da radiação, um conceito errôneo que a população tem. Estou liberando mosquitos irradiados. Então, pensa, mosquito está irradiado, vai ter câncer, todo isso, as enfermidades. Então, há que ter um trabalho muito forte de comunicação, de educação e saúde para ser esse tipo de técnica de controle. Não? Há estudos que fazem com essas trampas de ovos, não põem essas trampas de ovos e vai quitando os ovos de meio ambiente, assim, por exemplo, acá em Nordeste do Brasil, em Recife, há hecho esse estudo, áreas que havia cluster de mosquito presença, pontos calientes de mosquitos, não? Haciendo a retirada dos ovos, houve uma redução também da população. Não? São estudos que estão fazendo, mas não há que ter mais conhecimento, não? Nós outros aí na universidade estamos trabalhando com essa trampa de adulto, não? Que é as GAT, para evaluar como ferramenta de controle, não? O que queremos fazer é isto, não?
há uma vivenda, numa vivenda há muitos criadeiros, não? E com essa vivenda com muitos criadeiros, esse mosquito pode, com seu comportamento de oviposição, pode pôr os ovos em diferentes criadeiros. Assim, vamos, não? O que queremos fazer antes de pôr as trampas para controle desse mosquito, fazer uma limpeza, quitar os criadeiros dessa vivenda com a população, assim, pôr as trampas em essa vivenda e depois disso há que liberar os mosquitos. Não há muita opção de criadeiros para pôr seus ovos, vai quedar dentro da trampa, assim vamos ter a redução, não? Da presença desses mosquitos em sua área. Outra coisa que estamos buscando muito hoje, trabalhando aí também em Brasil, em Belo Horizonte, é a biologia molecular, a virologia dos mosquitos, não? Nós outros coletamos os mosquitos adultos em campos, ponemos esses mosquitos em um recipiente com uma solução que preserva os vírus em los mosquitos, uma solução de guanidina, não necessita ter nitrógeno líquido, baixa temperatura, depois pode pôr esse em refrigeradora comum, não? Envia esse mosquito que está em essa solução para o laboratório para ser PCR, hacemos a análise molecular do vírus e assim teremos os resultados, os dados da presença do vírus em la área e assim podemos direcionar as ações mais nos pontos calientes, nos pontos mais peligrosos de uma cidade, né? Estamos também fazendo uma avaliação de pôr um papel que é usado para biologia molecular que chama FTA card, que é o papel para genética, não? E esse papel, quando o mosquito alimenta desse papel, deixa sua saliva. Então, assim, estamos pensando em pôr esse papel dentro das trampas, não? E mosquito que entra nessa trampa, se toma essa alimentação açucarada, há que pôr uma solução açucarada aqui para esse mosquito, não? Esse mosquito vai tomar essa alimentação açucarada e vai deixar a sua saliva e se pode sacar esse papel, levar depois para o laboratório e avaliar se há presença ou não de vírus em esta área, não? Esse é um estudo que já fizemos a hora já para ver se os mosquitos alimentam dessa solução em esse tipo de papel. Havíamos posto uma solução com color para esses que se usa para alimento. Mira, há mosquito com seu abdômen de color azul, amarillo, verde, há de todas as cores, não? Então, estamos pensando em usar essa técnica mais adelante. São estudos que estamos fazendo, não? Esse é um caso que nós ponemos aí de Brasil, de Porto Alegre, não? Fazendo essa parte de biologia. Essa é a população de Aedes que está em essa cidade de Porto Alegre, fazendo monitoreio dos mosquitos, não? E depois fizemos também o monitoreio de vírus. Mira, acá houve a detecção de vírus em mosquito, acá. O que sucedeu? Começou depois ter os casos humanos. Mira como foi a curva da transmissão de dengue em essa cidade de Brasil. Então, o que estamos mirando é que, quando estamos detectando os vírus, estamos antecipando o conhecimento da área como 4 ou 8 semanas antes de ter os casos humanos. Assim, vamos trabalhar de forma preventiva e vamos quitar muitos pacientes de vocês para não ter em seu hospital. Sim? Eu quero pôr isso. Esse é de 1903, estamos falando. Oswaldo Cruz é uma pessoa que ha trabalhado aí em Brasil muito com o controle da febre amarela. Mira, Oswaldo Cruz, em 1903, fazia os conselhos ao povo. Em 1903, escrevia em seus papéis informações e ponia aí na calle para a gente ler e conhecer. Então, mira que Oswaldo Cruz já falava em 1900. Hoje está provado que os mosquitos transmitem a febre amarela, não? Já tinha conhecimento allá em Cuba da Comissão Walter Reed e havia confirmado que Carlos Finley falava da transmissão de febre amarela por Aedes aegypti. Na época era conhecido como Culex fasciatum, não? Aí habla, o mosquito pica o enfermo de febre amarela e depois de alguns dias picando outra pessoa transmite a ela a moléstia. Há muitas qualidades de mosquito, mas não todos transmitem a febre amarela. É o que ela transmite facilmente se conhece porque é inteiramente rarado e tem na parte superior do corpo
2 rayas plateadas em forma de media luna e as pernas e a barriga também são raiadas de raias blancas. Esta qualidade de mosquito é muito abundante em Rio de Janeiro, voa pouco e gosta de viver dentro da vivenda, dentro das casas, não? Então, há muitas coisas que estão muito antigas, conselhos que devemos poner para actuar e trabalhar e controlar as enfermidades por esse vector, sim? Então, Einstein também habla para nós outros, a loucura é seguir fazendo sempre o mesmo e esperar resultados diferentes. Então, teremos que pensar em fazer algo diferente, porque o que estamos fazendo, o mesmo, não está cambiando o que está a situação, não? Então, é importante ter isso em conta. Muitas graças a vocês, espero que tenha contribuído com alguma coisa. Back home in Jamaica, at a particular point in time, they used to use oil and put oil over the stagnant water or in pools, etc. Is there any literature behind that to support it? Because I don't see mention of it there. Em passado se usou muito aceite para controle dos vectores, não? Hoje temos outros tipos de aceite que se pode usar para controle de larvas em los criadeiros e até mesmo em água potável. Há aceite que chama monomolecular, que é põe solamente uma gotita ou 2 assim, arriba da água e assim dispersa em toda a superfície e assim vai matar as larvas e as pupas, porque não vai passar com seu sifão para fazer a respiração, não necessita respirar, aí bloqueio e assim vai morrer por não ter respiração. Sorry, a lot of the people who have this stagnant water use it as drinking water. So is that oil able to be consumed as well? Sí, no hay problema. Saludos. Además de las medidas que presentaron, no se puede tomar en consideración también la siembra de plantas que sean repelentes naturales de los mosquitos, como los marigolds, la citronela, entre otras. Sí. Hay varios estudios que la gente está haciendo hoy con la posibilidad de siembras de plantas como para repelentes, ¿no? Essa citronela, por ejemplo, es una planta, ¿no? Por ejemplo, ahí en Brasil hay, no sé cómo llama ese en español, belas, esas que cosas, ¿no? Belas, ¿es correcto? ¿No? Para, se pones velas hechas com citronela para queimar durante, aí dentro da casa, e aí libera olor que é repelente, não? Pero esses todos são alguns desses que são, que habla hoje estudos, são muito poucos estudos que há, não? E a capacidade que essas substâncias têm de ter efeito de persistência desse efeito é muito curto. Não é possível somente com esses estudos que são, até agora, temos resultados só de laboratório, há que fazemos em laboratório para os mosquitos, que ponemos uma câmera, os mosquitos liberam, põe na mão e põe esses produtos para ver se chega ou não chega, se repele ou não repele, não? Se chama olfatometria, não? Então, a maioria desses estudos está nesse nível, não está para uso e disponibilidade em uso em um programa de controle em campo. ¿Hay diferencia en la reproducción de huevos depositados en aguas limpias versus aguas negras? Porque tenemos conocimiento de que se reproducen tanto en aguas estancadas limpias como negras. Y quisiera saber si hay alguna diferencia, porque en las áreas rurales donde no existe un sistema de saneamiento de aguas negras que usan pozos sépticos, pues, hay la posibilidad de mayor o menor. ¿Hay posibilidad de mayor o menor de reproducción? No. La preferencia de Aedes, como todo, es más para agua limpia, ¿no? Hay algunos registros de hoy que tenemos en algunos países, algunas áreas
de presença de Aedes em esses sítios, não? Mas a maioria que vamos encontrar está os criadeiros mais acerca da vivenda, na vivenda e mais água limpa que a gente usa, não? Esses se pode encontrar, pero esses são sítios onde temos muito mais a presença de outro vector que é Culex, não? E o que vai suceder é que vamos ter uma competência entre os dois, não? A competência é por espaço e comida, não? Então, por isso, não vamos ter a produtividade. Muitas vezes, esses tipos de recipientes não são, que chamamos, muito produtivos. Não produzem muitos Aedes. Produzem muitos Culex, mas menos Aedes. Essa é uma característica importante, não? Muitas vezes, floreiro é criadeiro importante para Aedes. Muitas vezes, temos os floreiros na vida. Mas floreiro não se pode ter 500.000 larvas de Aedes, porque não há espaço, não há comida para todos. Por isso, Aedes põe 10 ovos acá, 10 allá, 5, vai dispersar. E se está com larvas, com muitas larvas, então não vai pôr mais, porque já está lleno, não há comida para todos, não? Então, essa competência que vai ser. Então, muitas vezes, barril de 200 litros é muito mais produtivo de mosquitos do que floreiro, porque barril posso ter 500.000 larvas e assim todas desenvolver bem, ter tamanhos buenos de mosquitos e sair muito mais mosquito em uma área, não? Então, essa é uma coisa que vai afetar. Mas as outras coisas são iguais em desenvolver desse ciclo. Siempre, por lo menos en Puerto Rico, que tenemos muchas flores que acumulan agua cuando llueve, bromelias, y siempre se ha dicho que no se tengan, o cuando sale el sol, que el agua se evapora. ¿Qué hay de mito, realidad de esa circunstancia? ¿De qué? Que si es mito o realidad que no debemos tener ese tipo de vegetación cerca de las casas. Las flores que acumulan, que pueden retener agua de lluvia cuando... Sí. No, bromelias é problema, não temos muitos criadeiros, porque aí em suas hojas, não, acumula muita água, não? E aí é problema, não? Aí está criando os mosquitos. Então, o que devemos pensar, todo que acumula água, que está cerca de sua casa, é risco para desenvolvimento de Aedes aegypti. É assim. Não se pode deixar água disponível para a hembra poner seus huevos. Se deixamos água disponível para a hembra poner seus huevos, há risco de ter criadeiros. ¿Sí? Yo creo que es tan importante esta presentación, se lo agradezco que la hayan traído, porque nos dan mucho más información, incluso para recoger nuestro historial clínico. Y además, lo que se decía, además de que nos va a dar más información desde el punto de vista médico, nos va a permitir educar más. Porque lo preguntaba la doctora Martín Jiménez, Martín, me acuerdo de su papá, Milagros, son mitos o realidades. Entonces, el paciente cuando está con nosotros está a veces como una apertura mayor a la fase educativa. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento básico, lo podemos inducir a error. Lo que preguntaba el doctor Sepúlveda también, si es en aguas blancas, si es en aguas negras, aguas limpias. Y eso yo creo que es una de las partes más importantes para que los clínicos podamos contribuir a atajar un poco más el mosquito. Sí. Porque sabemos de que si no atajamos, si no controlamos el mosquito, aunque hagamos maravillas nosotros en la clínica, esto va a seguir. Así que agradecemos mucho su presentación y yo creo que hemos aprendido bastantes cosas importantísimas y sobre todo lo que mencionaba Milagros, si son mitos o son realidades. Ok. Gracias a usted. Fue un placer hablar.